Olá, meus caros. Aqui Cláudio Herbert, falando sobre bases genéticas do comportamento para a disciplina Introdução à Psicologia do primeiro período de Psicologia. Meus caros, o tema da aula de hoje é muito diferente, é radicalmente distinto do tema da nossa última aula presencial. Se na nossa última aula eu discutia com vocês sobre psicologia social, processos grupais, especificamente falando sobre conformidade, obediência à autoridade, experimentos clássicos na psicologia social norte-americana, hoje eu saio do polo social e vou diretamente para o polo biológico. E eu inicio a minha aula com uma questão provocadora. Por que, afinal de contas, o psicólogo tem de estudar bases genéticas do comportamento? O que vocês, estudantes de psicologia, têm a ver com evolução do comportamento, com genética do comportamento? Uma resposta bastante interessante a essa pergunta eu encontrei num artigo de Yamamoto e Moura, publicado em 2010. Nesse trabalho, as autoras elas apresentam a concepção da chamada psicologia evolucionista. Segundo a perspectiva da psicologia evolucionista, a mente humana funcionaria através de mecanismos psicológicos que evoluíram ao longo do desenvolvimento da nossa espécie e que seriam características, portanto, universais da espécie humana. Esses mecanismos consistiriam em emoções, preferências e propensões, ou seja, tendências de comportamento que haviam sido selecionados ao longo da história evolutiva da espécie humana porque teriam ajudado os nossos ancestrais a sobreviver e, a partir daí, se reproduzir no passado. Então, uma vez que o ambiente moderno ele mudou radicalmente em relação àquele no qual essas adaptações teriam ocorrido, os psicólogos evolucionistas se perguntam: será que esses mecanismos ainda permanecem? Será que os nossos comportamentos atuais refletem essas adaptações do passado? Então essa é uma justificativa que me pareceu bastante pertinente para que a gente possa iniciar a nossa discussão sobre por que o psicólogo tem de estudar bases genéticas do comportamento. As bases genéticas do comportamento elas são fundamentais na medida em que condicionam a estrutura de dois sistemas que são fundamentais para a expressão do comportamento: o sistema nervoso e o sistema endócrino. Vocês, em outras disciplinas, como por exemplo na neurofisiologia, como por exemplo na própria genética e teoria evolucionista, vão aprender mais sobre esses aspectos específicos, tanto da neurofisiologia quanto dessas questões especificamente associadas à genética. Eu gostaria de trazer para discutir com vocês na aula de hoje um tema provocador e ao mesmo tempo didático, e que é o tema da atratividade sexual. Minha pergunta a vocês é a seguinte: o que é ser atraente? Será que uma pessoa que é atraente na nossa cultura também o seria em outras culturas? Se nós observarmos, especificamente no caso da beleza feminina, eu vou a partir de agora me reportar bastante a essa questão da atratividade feminina, basicamente em função de um maior número de estudos realizados sobre esse tema do que sobre a atratividade masculina. Então, os estudos têm revelado que as características consideradas atraentes em uma mulher, elas têm variado tanto transculturalmente, ou seja, tanto de cultura para cultura, quanto temporalmente, ou seja, em uma mesma cultura,
As características consideradas atraentes nas mulheres sofrem variações. Ou seja, se nós tomarmos como exemplo o padrão de beleza feminina clássica, né? A beleza clássica, muito bem retratada no Renascimento, muito bem retratada até na escultura helenística, vocês vão observar que o padrão de beleza feminino era caracterizado por curvas voluptuosas, por aquilo que se considerava o clássico da feminilidade. Curvas, muitas curvas. Todavia, ao longo da história, esse padrão de beleza corporal feminino foi se alterando. E cada período histórico, em função de questões de ordem social, econômica, ideológica, né? Questões de gênero que entram nesse debate também, que vocês vão aprender mais nas disciplinas da psicologia social, por exemplo. Ao longo da história, portanto, os padrões de beleza femininos foram se alterando. Então, se lá no Renascimento, como eu havia dito anteriormente, o padrão de beleza era mais curvilíneo, formas mais acentuadas, nos dias de hoje nós temos uma valorização maior do corpo esbelto de um lado e do corpo dito malhado, sarado e por aí vai. Então, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, teremos outro tipo de padrão de beleza corporal feminino. E aí nós nos perguntamos, mas será que haveria alguma característica da atratividade feminina que seria universal? Tem um estudo muito interessante realizado pelo psicólogo evolucionista Singh na década de 1990, mais especificamente em 1993, que apresenta o indício de que talvez nós tenhamos sim uma característica física feminina que poderia ser considerada universalmente atraente. Segundo os estudos realizados por esse autor e posteriormente replicados em diferentes culturas, a relação cintura-quadril seria um indicador de atratividade feminina transcultural. Como é que é essa questão da relação cintura-quadril? Então, se você pegar a medida da sua cintura, mensurada por uma fita métrica, por exemplo, e dividir pelo comprimento dos seus quadris, mensurado também por uma fita métrica, o resultado dessa divisão seria a relação cintura-quadril. E o trabalho do Singh e os estudos que depois replicaram esse trabalho indicaram que os participantes do sexo masculino tendem a considerar mais atraentes figuras femininas que apresentariam relação cintura-quadril girando em torno de 0,7. Daí surgiu a expressão na psicologia evolucionista de que o número 7 seria o número mágico da sedução feminina, em alusão a esses estudos que têm indicado que a relação cintura-quadril variando em torno de 0,7 seria considerado atraente para os participantes desse trabalho, né? Os participantes do sexo masculino que avaliaram as figuras femininas. Se vocês observarem nas imagens que estão ilustrando a minha aula, vocês observarão que uma relação cintura-quadril 0,7 ou girando em torno de 0,7 basicamente indicaria uma mulher com características de a cintura mais estreita do que o quadril. Na verdade, não tem a ver com peso, na verdade, não tem a ver com a estrutura corporal como um todo. Tem a ver da relação entre o tamanho dos quadris em relação à cintura. Segundo Singh e os demais autores que realizaram estudos nesse campo, essa relação cintura-quadril em torno de 0,7, ou seja, os quadris mais largos do que a cintura, seria um indicativo de fertilidade, de maior capacidade
para a reprodução. Portanto, seriam as mulheres que apresentarem essa característica seriam consideradas mais atraentes. Vejam, meus caros, que é uma propensão, é uma tendência. Então, lembra que eu comentei com vocês lá na definição, lá no conceito da psicologia evolucionista, né? Que aborda basicamente o estudo daqueles mecanismos psicológicos que teriam evoluído juntamente com a nossa espécie, que propiciaram à nossa espécie uma maior aptidão, ou seja, uma maior capacidade para sobrevivência e reprodução. Portanto, isso não significa que os homens sempre se relacionarão com mulheres que têm os quadris mais largos do que a cintura. Não, não é nada disso. O que os psicólogos evolucionistas argumentam é que existe uma tendência de os homens considerarem mais atraentes mulheres que apresentam essa característica. O que vai levar uma pessoa a se relacionar com outra não é a relação cintura-quadril apenas. Existem muitos outros fatores, existem fatores de ordem psicológica, emocional, sociocultural que também entram em cena. Não podemos cair no reducionismo de forma alguma. Bom, retomando o raciocínio, se vocês observarem, a beleza clássica, portanto, ela, ao longo da história, tem retratado que a relação cintura-quadril em torno de 0,7 é mais atraente nas mulheres. E aí eu até ilustrei isso com uma estátua do período helenístico representando Afrodite Calipígia, que do grego significaria Afrodite de belas nádegas. Então, se vocês fizerem a mensuração da relação cintura-quadril da estátua, vocês vão observar que vai girar em torno de 0,7. E ao lado eu coloquei para vocês uma fotografia de uma representação considerada clássica da beleza masculina, né, o famoso Davi de Michelangelo, em que nos homens a relação seria basicamente quadril e cintura com a mesma proporção. Então os homens seriam retos. O que seria interessante nos homens seriam os ombros largos, não é? Bom, eu ilustrei para vocês também aí nas imagens vários estudos realizados em outras culturas que não a cultura norte-americana, que replicam os dados do SING. Vocês vão poder observar nas imagens que ilustram esta aula, variando sempre em torno de 0,7, estudo realizado na Grã-Bretanha, estudo realizado na Turquia, estudo realizado em Camarões, em que nós tivemos uma preferência maior por figuras femininas que apresentavam relação cintura-quadril 0,8, um estudo chinês mostrando uma maior preferência para uma relação cintura-quadril 0,6, mas vocês estão observando que sempre girando ali em torno de 0,7. E aí eu trouxe para vocês também uma reportagem do jornal britânico The Telegraph, mostrando que essa questão da relação cintura-quadril como indicador de atratividade feminina já tem sido difundido também nos meios de comunicação de massa, na imprensa não especializada em temas científicos. O autor do artigo, né, do site do jornal The Telegraph, ele inclusive afirma que atrizes como a norte-americana Jessica Alba, Marilyn Monroe e a modelo Alessandra Ambrosio, consideradas símbolos sexuais, apresentam, não por acaso, relação cintura-quadril 0,7, isso independente dos seus respectivos pesos. Então não é uma questão de peso, não é uma questão de formas, é uma questão de relação cintura-quadril. Se uma moça mais robusta apresenta relação cintura-quadril 0,7, existe uma tendência de ela ser considerada atraente. Se uma moça mais magra apresenta relação cintura-quadril 0,7, ela também será considerada, haverá uma tendência a se considerar a atratividade dessa moça. Eu trouxe para vocês hoje outros exemplos sobre a questão da seleção sexual,
Sem dúvida nenhuma, na disciplina de Genética e Teoria Evolucionista, vocês vão aprender mais detalhadamente sobre o conceito de seleção sexual. A seleção sexual, ela diz respeito à evolução de traços baseada nas diferenças de sucesso na seleção de parceiros entre os indivíduos de uma mesma espécie. Se a seleção natural é uma competição entre indivíduos de espécies distintas por recursos escassos presentes no ambiente, a seleção sexual é uma competição intraespecífica, ou seja, é uma competição entre membros da mesma espécie, que são do mesmo sexo e que competem por um recurso escasso, ou seja, parceiros sexuais. Acessibilidade à reprodução. Isso seria um recurso extremamente escasso. Então, nesse sentido, o conceito de seleção sexual, ele pressupõe que alguns traços poderiam aumentar a habilidade de competição de alguns indivíduos em relação aos membros do mesmo sexo, né, pelo acesso aos parceiros do sexo oposto, sendo que alguns traços aumentariam essa habilidade de atração de indivíduos do sexo oposto. Para ilustrar esse conceito da seleção sexual, eu trouxe para vocês uma questão provocadora. A questão provocadora é a seguinte: os homens realmente preferem as louras? A atriz norte-americana Rita Hayworth, ela própria ruiva, causou bastante polêmica na década de 50 ao pronunciar a seguinte afirmativa. Segundo ela, os homens podem sim preferir as louras, podem até mesmo se casar com as morenas, mas seria pelas ruivas que eles teriam paixão genuína. Não entrarei no mérito dessa questão, vou apresentar alguns dados de alguns estudos que mostram que, de fato, os homens tendem a preferir as louras, mas não em todos os contextos, meus caros. Nós vamos ver que existe toda uma controvérsia nesse tópico. São duas linhas de estudos que apresentam resultados conflitantes entre si. Uma linha de estudos vai mostrar que sim, os homens preferem as louras apresentariam algumas vantagens biológicas em relação às morenas. Eu vou comentar sobre essas vantagens daqui a pouco. E a outra linha de estudos vai dizer, não é bem assim. Na verdade, o que aconteceria seria uma maior atratividade daquela característica física que é rara. Ou seja, os homens prefeririam as louras em populações nas quais o cabelo louro é raro, ao passo que os homens prefeririam as mulheres de cabelo escuro nas populações nas quais o cabelo escuro é raro. Trocando em miúdos, os homens preferem as louras onde há muitas morenas e preferem as morenas onde há muitas louras. Então são as duas linhas de pensamento, as duas linhas de estudos que apresentam resultados conflitantes, como eu comentei com vocês, né? Então existe um trabalho muito interessante, publicado em 1993, por Rich e Cash, um trabalho sobre a imagem da beleza americana através de um estudo da cor do cabelo, da frequência da cor de cabelo das modelos que foram capas de revistas desde 1950 até a década de 1980. Então, os autores, eles analisaram e fizeram a mensuração da frequência das cores de cabelo das modelos que ilustravam as capas de 3 revistas. 2 revistas femininas e uma revista masculina, voltada especificamente para ensaios fotográficos de nus femininos. E os estudos mostraram que houve um percentual bastante significativo de louras nas 3 publicações, tanto nas revistas femininas quanto nas revistas masculinas. Apesar que as louras foram mais prevalentes na Playboy, nas capas da revista Playboy, do que nas revistas femininas, no caso a Vogue e a Ladies Home Journal.
Então, segundo esses autores, as louras teriam uma maior atratividade, sim, do que as morenas, as ruivas e por aí vai. No entanto, um estudo mais recente, um estudo do século XXI, que replicou parcialmente a metodologia do trabalho que eu acabei de citar a vocês, mensurou a cor de cabelo das modelos da revista masculina Maxim, norte-americana. E os resultados foram discrepantes em relação ao estudo anterior que eu tinha comentado com vocês. Então, nesse trabalho realizado no século XXI, a maioria das modelos de capa dessa revista feminina, dessa revista masculina norte-americana, foi de morenas, as brunettes, moças de cabelos escuros, bem mais do que as louras. E os autores desse trabalho vão argumentar na seguinte linha, na linha da atratividade do que é raro, ou seja, muitos, como a proporção de louras em várias comunidades nos Estados Unidos é bastante alta, os homens se sentiriam sexualmente atraídos por características mais raras, como o cabelo escuro. Se isso faz sentido, né, essa ideia de raridade como sendo uma característica de atratividade, pergunto a vocês, qual seria a cor de cabelo preferida pelos leitores da versão brasileira dessa revista masculina? Pense aí rapidinho, com base nessa hipótese, né, da raridade como característica de atratividade. Se você respondeu a essa questão afirmando que a maioria das modelos, das capas, né, dessa versão brasileira dessa revista masculina foram ilustradas por louras, você acertou. Então, de fato, a maioria das capas dessa revista masculina no Brasil foi de moças de cabelo louro. E aí a justificativa estaria com base na hipótese da raridade como base para a atratividade. E aí, no outro lado, naquele outro extremo que eu tinha comentado com vocês, né, das louras como atrativas por si só, temos um estudo do Frost, que em 2006 estabeleceu uma relação entre cor de cabelo e cor dos olhos e seleção sexual. Então, segundo esse autor, haveria uma correlação entre a frequência de pessoas de cabelos louros e olhos claros em regiões nas quais a glaciação na última era glacial foi mais intensa. Então, na Europa, aquelas regiões nas quais a glaciação foi mais forte, ou seja, onde a camada de gelo chegou de uma maneira mais intensa, mais espessa e, portanto, reduziu os recursos de alimento e levou os homens também a escassearem, porque na hipótese do Frost, na ideia, né, na hipótese que ele formulou, teria havido escassez de homens nesse período, porque os homens teriam que se envolver em mais atividades de caçada, e mais conflitos entre grupos humanos, por alimento escasso, por fontes de água potável escassas. Então tinha pouco homem. Como tinha pouco homem, houve uma competição entre as mulheres pelos poucos homens disponíveis. E segundo Frost, essa competição teria sido vencida pelas louras naquelas regiões onde havia menos homens. E segundo Frost, isso aconteceria porque as louras apresentariam características biologicamente vantajosas. Quem descreve melhor essas características biologicamente vantajosas, basicamente foram Grammer e colaboradores em 2003, num artigo em que eles apresentavam a chamada estética darwinista, né? Ou seja, a relação entre seleção sexual e a biologia da beleza. E segundo esses autores, as louras seriam biologicamente mais, entre aspas, honestas do que as morenas,
porque as louras apresentariam mais estrogênio do que as morenas, e isso faria com que as louras apresentassem características físicas mais infantilizadas do que as morenas, e essas características físicas mais infantis seriam consideradas mais sexualmente atraentes pelos homens. Os homens seriam mais atraídos por mulheres que apresentam características de juventude, que de certa forma se apresentam como aparentemente mais jovens, como por exemplo nariz menor, mandíbulas menores, ombros mais curtos, menos pelos corporais, a pele mais macia e por aí vai. Então os autores eles citam toda uma série de características biológicas que as louras apresentariam, que seriam mais vantajosas do que as morenas. Vocês vão observar aí na ilustração, né, da minha fala que eu coloquei a referência do artigo para quem quiser obter informações mais detalhadas. Mas antes que você, morena, que está me ouvindo, fique revoltada, e antes que você, loura, natural, diga-se de passagem, só vale para as louras naturais, antes que você, loura natural, se sinta profundamente envaidecida, esses mesmos autores vão ressaltar que as louras seriam biologicamente mais honestas do que as morenas, também porque os sinais de envelhecimento seriam mais evidentes nas louras. Ou seja, se uma loura apresenta características de envelhecimento é porque, de fato, ela apresenta a idade que aparenta, ao passo que as morenas já não teriam esse mesmo empecilho em termos de atratividade por conta da juventude. Bom, meus caros, essa foi a discussão, né, entre essas duas correntes de pensamento. E para encerrar essa discussão, eu vou apresentar a vocês um último estudo, o estudo de Thelen, publicado em 1983, sobre a questão da raridade como sendo uma característica de atratividade sexual, no caso das mulheres, né? E aí o Thelen ele vai apresentar um estudo no qual os homens tendem a escolher como mais atraentes uma moça loura quando ela está inserida num contexto de fotografias de moças de cabelos escuros. Ao passo que a moça de cabelo escuro tende a ser considerada mais atraente pelos participantes masculinos num contexto em que há apenas fotografias de moças louras e ela é a única exceção. Então, aquilo que eu falei para vocês, aquela vertente de estudos que considera que a raridade é uma característica de atratividade. Isso tem a ver com a questão de variabilidade genética, uma tendência maior a garantir essa variabilidade, ou seja, aquela velha história de que opostos fisicamente seriam considerados mais sexualmente atrativos, né? Louras preferem morenos, morenos preferem louras e por aí vai. No entanto, vocês posteriormente vão estudar em outras disciplinas na psicologia que, embora os opostos se atraem, opostos eventualmente do ponto de vista até mesmo psicológico e físico, como estamos vendo nesses estudos, são semelhantes do ponto de vista psicológico que tendem a permanecer juntos. Mas isso é uma outra história, um outro papo para um outro dia. Termino por aqui a aula de hoje, desejando bons estudos a vocês e até breve, meus caros!